Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, neste dia 14 de julho de 2023. O tempo está passando muito rápido. Muito bem. Nosso tema de hoje, como vocês viram, a igreja em meio à grande confusão. E agora? Nós vivemos uma época difícil dentro da nossa igreja. Mas Nossa Senhora, como sempre, mãe atenta, amorosa, misericordiosa, ela pede para a gente fugir do pecado, se afastar do pecado, daquilo que é abominável aos olhos de Deus. Embora a gente foi surpreendido recentemente com essas duas escolhas, o presidente, a escolha do argentino para a Congregação para a Doutrina da Fé, que defende o pecado abominável que a Bíblia condena, defende, né, tanto o Chuco como o James Martins, os dois. Então, a igreja está no meio de um tiroteio. Os fiéis, né, os padres bons, os bispos bons, estão no meio dessa confusão. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, está sendo cercada, né, por essas pessoas que defendem aquilo que não deve ser defendido. Mas e agora? Né? Ontem alguém me perguntava sobre isso. Né? E agora, o que a gente pode fazer, né, diante dessas coisas? Devemos, obviamente, confiar em Jesus, na sua misericórdia e não recuar. Porque para nós católicos, devemos defender a plena verdade de Deus, a plena verdade do Evangelho. Qual é a missão da igreja de Jesus? Né? A missão da igreja é anunciar a verdade e denunciar o erro. Então não pode essas pessoas trazerem para dentro da igreja aquilo que a própria igreja condena. Porque a Sagrada Escritura, ela é muito clara quando fala sobre isso. Né? Como defender o pecado mortal, como pessoas de dentro da igreja podem defender o pecado mortal e não serem punidos por suas falas. Então a gente vive um tempo, ontem eu falava com algumas pessoas que estavam aqui rezando, pessoas que vieram pela primeira vez, né? As pessoas estão assustadas, sem saberem o que fazer. Eu digo, olha, agora é hora do católico mostrar que é católico, defender a verdade. Quer dizer, se um grupo não quer defender Jesus e a sua igreja, nós queremos. Nós precisamos estar do lado de Jesus. Porque se estas pessoas querem impor, e Nossa Senhora, ela disse que haveria uma grande ditadura religiosa. Não é ditadura política, não. A ditadura religiosa é pior do que a ditadura lá da Nicarágua, que prende bispo, prende padre, expulsa freiras, entende? Então, o pecado que essas pessoas defendem, que a Bíblia Sagrada condena, está em Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 22. Então nós vamos ter dentro do Vaticano, já temos o James Martins, e agora vamos ter o Fernandes como o presidente do Dicastério para a Doutrina da Fé. Os dois defendem a mesma coisa. E quem os colocou lá foi o Papa. E o mais grave é isso, né? Então o Papa os colocou lá dentro. Eles defendem o pecado, acho que o único pecado que é chamado de abominável na Sagrada Escritura. Se você quiser, leia Levítico capítulo 18, versículo 22. Mas mesmo assim, essa igreja católica é a igreja de Cristo. Claro que essas pessoas
não pertence a Cristo. Porque se a Sagrada Escritura condena algo e estas pessoas defendem, então eles estão na contramão da verdade, né? Entre no site Apelos Urgentes, bota contramão da verdade. Nossa Senhora já disse tudo. Já explicou o que iria acontecer. Aí, como eu disse aqui a semana passada, muita gente diz, porque a aparição de Anguera não é verdade, que Pedro Régio é doido, que etc, etc. São centenas de pessoas que falaram isso e que agora estão vindo para Anguera. Mas por que estão vindo? Se até bateram pesado em cima de mim, até nas redes sociais, por que essas pessoas estão vindo para Anguera? Porque elas não são cegas. Elas chegam aqui e dizem exatamente isso. Eu deveria ter enxergado antes estas coisas. Tem pessoas boas, até no seio da nossa Igreja Católica, que não estão antenados com os acontecimentos. Acredito até que haja bispos e padres que estão bem por fora, igual a bainha de facão, né? Bem por fora da situação. Mas é bom ser curioso. Nas horas vagas, pesquisa o que está acontecendo. As redes sociais ajudam, atrapalham muita coisa, a gente pode admitir, mas as redes sociais trazem este grande feito para nós. Porque se uma coisa desta que está acontecendo na igreja fosse há 40, 50 anos atrás, a gente iria saber depois da bagaceira, né? Depois de muito tempo. Agora a gente sabe online, né? É na hora. Bastou dar um clique aqui que a notícia está ali, às vezes até ao vivo. Chega mais rápido do que na televisão, porque a internet traz essa facilidade. Então, qual a missão do verdadeiro católico? Defender Jesus e testemunhar. Não tenha medo. Jesus disse em Mateus 10:32, quem der testemunho de mim diante dos homens, também darei testemunho diante do Pai que está no céu. Pronto. É Jesus que falou, não é Pedro que está falando. Então, testemunhar Jesus, testemunhar a fé, testemunhar o amor de Deus, testemunhar que nós somos pertença de Deus e que queremos estar do lado da verdade. E fugir sempre do pecado. Então, o pecado não pode ser defendido. Claro que tem pessoas que não, mas isso, como o atrapalhado lá de Portugal, daquele bispo, que falou aquela doidice, né? E tem gente, padres e bispos no mundo inteiro, saiu em defesa do cabra. Mas como defender uma coisa daquela? Então, para mim, Pedro Régio, que sou radical nessas horas, quem defende não é católico. Acabou. Pode ter a carcaça, né, de católico, mas o coração não é católico. Que a gente não pode defender. Quer dizer, se escolhe um sujeito para ocupar o mais importante cargo de dentro da Igreja Católica. Depois do Papa, abaixo do Papa, aqui as congregações. E a mais importante, depois do Papa, aqui a primeira é de Castério, para a doutrina da fé. Tudo relacionado à fé é resolvido ali. Aí o sujeito lá dá lá uma entrevista e diz, eu vou fazer do meu jeito. Não, estrupício, tu tem que fazer do jeito de Jesus, se tu quer a salvação, senão tu vai um pouquinho dos infernos. Entende? Alguém tem que dizer para esse Fernandes, né, que ele tem que fazer do jeito de Jesus. Mas a gente sabe que ele não vai, ele vai fazer do jeito dele mesmo. Eles não querem saber, eles querem ocupar o lugar de Deus, né? Vou fazer do meu jeito. Aí não estou inventando não, viu? Você não achar que eu estou aqui pregando fake news. É só procurar aí no ACI Digital a entrevista dele que você acha, viu? Vai lá na busca e bota o nome dele que aparece. As loucuras que ele já falou depois que foi escolhido pelo Papa para essa congregação. O James Martins foi convidado para o sínodo da sinodalidade, né? Inventaram a história de uma igreja sinodal. Então vocês ficam com a igreja sinodal, que nós ficamos com a igreja católica, né? Nessas invenções de igreja sinodal, não sei o quê. Que, por enquanto, este sínodo, eu só vejo confusão, divisão e coisa do demônio, na maioria dos casos. Sobra uma poeirinha assim, pequena para Jesus. Porque é só você ver o que é que os cabeças do sínodo. O que é cabeça, Pedro Régio?
é aquelas pessoas que estão ali, né? Ocupando os mais altos cargos do sínodo. O que eles estão dizendo? O que eles estão falando? Né? O que eles defendem? Tem uma parte aqui com todos eles. Ou seja, eles defendem o abominável. O pecado abominável eles defendem. Eles querem levar para dentro do sínodo discussão. Mas para que discutir uma coisa? Né? Isso é coisa inegociável, compadre. Você não precisa um bispo, um cardeal, né? Não, que tal a gente levar essa proposta? O cara que leva, que propõe uma coisa dessa, ele não tem vergonha na cara. Esses bispos e cardeais perderam a vergonha. Porque a Bíblia condena o pecado. O catecismo da igreja condena o pecado. A igreja condena o pecado durante 2000 anos, mais de 2000 anos. Aí o cara, não, a gente poderia rever pecado que já levou milhões de almas para o inferno. Milhões e milhões, ou bilhões de almas. Que muita gente se perdeu por causa do pecado, desse pecado mortal. E o cara... Então, eles defendem abertamente, não é segredo. Quando a gente fala, aí os ignorantes ficam dizendo, está falando mal da igreja. Quem está falando mal da igreja? A gente está aqui defendendo a igreja de Cristo. Está falando mal da igreja. Aí defende casamento de pessoas do mesmo sexo, que a igreja condena, né? A igreja condena. Casamento de pessoas do mesmo sexo é condenado pela igreja, né? Então, a pessoa não pode defender uma coisa desta, né? A vida de cada um é de cada um. Você faz da sua vida o que quiser, mas cuidado, viu? Cuidado. Bom, antes de mostrar a mensagem, um trecho da mensagem de ontem, deixa eu lembrar aqui para vocês, deixa eu lembrar aqui uma coisa. Cadê? Vamos lá. Essa palavrinha aqui, liberdade, cadê você? Nossa Senhora disse a mensagem de ontem. O abominável será abraçado em toda parte, haverá grande cegueira espiritual. É a primeira vez? Temos lá no passado. Aqui essa é 2020, que ela fala do abominável. Essa é 2017, que ela fala do abominável. Então, várias. É só você botar a palavra abominável na busca das mensagens, você vai encontrar. Na de ontem ela repete. Por que Nossa Senhora repetiu? A mesma profecia feita várias vezes lá atrás. É como se dissesse assim, acordem, tira a escama dos olhos. Eu avisei vocês, em outras palavras, né? Nossa Senhora está dizendo isso. Está querendo bater na cabeça da gente, dizer, acorda, enxerga o que está ali na tua frente, olha o que está acontecendo. Porque quantas críticas vieram? Como Nossa Senhora desce do céu e diz que o abominável vai entrar na casa de Deus? Pois é, vai entrar. Aliás, já entrou. Na Alemanha, já entrou. E vai entrar no mundo inteiro, né? Vai entrar no mundo inteiro. Porque essa contaminação é geral, vai ser geral. Então a palavra de Deus traz respostas para nós, só que o ser humano prefere ouvir os grandes teólogos, mas não quer ouvir o grande Deus. Então tem pessoas que querem estar no lugar do Criador e não pode. É preciso que Deus ocupe na sua e na minha vida o primeiro lugar, né? Então, Jesus mesmo disse que no final dos tempos haveria estas coisas. Mas aqueles que perseverarem na verdade serão salvos. Mas os que abraçarem o erro e a mentira, aí complicarão, né, a sua vida espiritual. Assim, um trecho aqui da Sagrada Escritura. Quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Está falando do grande castigo na tribulação. Então, Daniel fala do sacrilégio, né, terrível. Ele está relacionado, a profecia de Daniel está relacionada à Eucaristia, viu? Então, o golpe final, eles começou com um ensaio, né? O Chuco, o Fernandez, lá da Argentina,
ele é o coautor do livro, da encíclica Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Então, ninguém sabia. Isso veio à tona agora. Interessante, né? Nada oculto ficará, né, escondido. Vai vir tudo à tona, né? Então, ele é coautor desse... O Fernandes é coautor dessa encíclica do Papa. E é ele, né, junto com o Papa, que abre brecha para as pessoas em pecado mortal poder comungar. E isso houve grande confusão. O povo esquece, e eu vou esquecer. Onde é que eu vou esquecer? Aonde, menino? Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que lembrar o povo. Porque eu fui acusado de picareta, de mentiroso, quando Nossa Senhora avisou essas coisas que aconteciam na igreja, né? Padre desceu o sarrafo em cima de mim, pois agora eu mostro. E vocês estão me chamando de mentiroso? Aqui, ó. Tome agora. Aí a coisa. Então, aquilo que a Mãe de Deus vem falando aqui em Anguera há mais de 35 anos, está acontecendo neste tempo. As mais graves profecias de Anguera, elas estão se realizando nesse período, nesse tempo de 10 anos, né? Desde quando colocaram o Papa Francisco lá dentro, aí as profecias começaram a acelerar o acontecimento. Ah, não acredito não. Olha a minha cara de preocupado. Olha a cara de Pedro Reis, a preocupação, porque o cabo não acredita. Problema de cada um. Mas o que Nossa Senhora disse é isso mesmo. Ela está certíssima no que falou. O abominável será abraçado e em toda parte haverá grande cegueira espiritual. Peço-vos que vos afasteis do pecado e busqueis em primeiro lugar as coisas do céu. É nessa vida e não em outra que deveis testemunhar que sois do meu Filho Jesus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ah, quer dizer que você vai querer ser católico depois de morto, é? Porque tem um bocado de gente fazendo isso. Passa a vida inteira, não vai à igreja, não reza, não comunga, não confessa, não faz nada. Aí depois que morre, aí o sujeito quer... A família, né? O sujeito não pode querer mais nada. A família quer que o padre vá celebrar missa de corpo presente de 7º dia, de 30 dias e por aí vai. Mas, ô Pedro, uma missa oferecida pela alma ajuda? Muito, ajuda. Mas se aquela alma nunca foi em missa, nunca confessou, nunca comungou, pode trazer todos os santos do céu para rezar. Não tem jeito. Porque quem morre em pecado mortal, não se salva. E como é que um católico, o cara que disse que era católico, ele não ia à missa, não confessava e não comungava, morreu e a família quer missa para ele para quê? O Pedro e o padre não pode celebrar, não? Pode. O padre pode celebrar. Até por uma missa para confortar a família, etc. Mas eu não acredito que vai surtir efeito na alma, não. A alma que está lá no Beleléu já foi, compadre. Entende? Ah, Pedro, a gente não pode julgar, não. E quem está julgando? Tu é doido, é? Tu perdeu o juízo, foi? Não estou julgando ninguém. Já mostrei na Bíblia que Jesus faz julgamento antecipado. Está lá na palavra. Não vos conheço. Né? Falando nisso, eu até postei agora de manhã, pedi autorização, óbvio, né? Minha amiga Dora Dourado, lá de Manga, Minas Gerais. A Dora, ela fez uma coisa que a gente já fez muitas vezes. Na época, a gente planta feijão e às vezes deixa lá no canto e o feijão às vezes fica podre, alguns grãos. Então você tem que separar. Você bota em cima da mesa, aí vai separando. Bota cá para um lado o feijão bom, do outro lado. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas a Dora, tu é uma potência, mulher. Vai. Mas a Dora fez um vídeo mostrando, né? O Evangelho, ele está sempre presente no nosso cotidiano. Jesus falou que no final dos tempos ele vai colocar à direita, os bons à direita e os maus à sua esquerda. Isso é feijão, viu? E separando aqui o feijão, eu estou fazendo algo parecido com o que Jesus falou. À direita está o bom, já escolhido. À esquerda está os restos estragados. O pecado, ele estraga a vida da gente. E esse feijão não presta, ele é jogado fora.
E aqueles que estão à esquerda de Jesus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. E aqueles que estão à direita de Jesus, ele vai dizer: vindes bendito de meu Pai. Então, o Evangelho... Entenderam? Dora, lá na casa dela, em Manga, Minas Gerais, separando o feijão, teve a ideia de gravar esse vídeo, mandou para mim e disse: você me autoriza, eu vou colocar no meu Instagram, Apelos Urgentes Oficial. Tá lá, se você quiser. Então, ela mostra de forma simples uma coisa interessante. Eu já fiz milhares de vezes isso, né? Todo mundo faz isso em casa, né? Você vai comprar um feijão, você não vai comprar um feijão no mercado e jogar na panela para cozinhar. Não, você vai colocar, separar, ver se tem algum grão podre dentro e tirar o que não presta. Então você separa ela e a gente faz exatamente isso. Bota o feijão bom para a direita e o que não presta para a esquerda. Desde criança eu faço isso, nunca tinha pensado nisso. E eu falando esses dias, né, das palavras de Jesus, a Dora até cita, né, o trecho da Sagrada Escritura. É isso mesmo. A pessoa que não vive a sua fé, Nossa Senhora diz: é nessa vida e não em outra que deveis testemunhar Jesus, mostrar que sois de Jesus. Então tem gente que quer ser católico depois de morto. Avisa aí na sua casa. O seu marido, seus filhos, sei lá, o neto. Espero que não tenha na sua casa. Mas se tiver, diga para eles isso. Não se pode viver, melhor dizendo, sem a graça de Deus. A igreja, os católicos, os membros da igreja, os consagrados, eles têm uma missão. A missão do padre, do bispo, do papa, minha e sua, é amar a verdade, defender a verdade, condenar o erro. A igreja não pode trazer para dentro da igreja as coisas erradas. E isso está acontecendo lá no Vaticano. Estão trazendo coisa errada para dentro da igreja. Aí você pode estoporar com Pedro Regis, pode discordar, né? E eu acho interessante que tem muitos canais católicos, ou dizem que é católico, que fazem crítica ao Fernandes, ao Américo lá de Portugal, ao James Martins, mas quer salvar a pele do Papa. Não salva a pele de Papa, não. Eu boto ele como o primeiro culpado nessa coisa aí. Eu, Pedro Regis. Porque se ele está levando para dentro do Vaticano vai fazer cardeal. Esse Fernandes, ele vai fazer cardeal também. Né? O Américo vai fazer cardeal também. Né? Ele deu de presente para o Américo, né, o cardinalício, né? Ele fala uma desgraça, provoca um escândalo internacional na igreja e de presente você vai ser cardeal. Ou seja, cardeal que pode ser papa, né? É de doer na alma da gente. Aí o que é que acontece? Américo errou. Então o papa não errou em escolher ele 3 dias depois do escândalo internacional como resposta para bater na cara da gente, escolher como cardeal. Errou. Então, que coisa é essa? Vocês estão pensando que Papa é Jesus Cristo? É? O Papa é apenas um funcionário do reino. Se ele não fizer a coisa certa, já foi, né? Então, cuidado. Os reis de Israel estão aparecendo. Os reis de Israel apareceram nas profecias de Anguera, viu? Leia. Leia que você vai entender. Né? Os reis de Israel. Se você ler as mensagens dos reis de Israel, você vai entender bem a situação atual da igreja, vai entender bem o Papa Francisco, todinho, lendo as mensagens de 2017, do mês de junho. Quem iria imaginar que a coisa fosse para esse lado que Nossa Senhora profetizou, né? Mas foi. E foi bem ido, como diz o baiano, né? Foi bem ido. E a coisa não vai parar tão cedo. Porque, sem poder, Fernandes já faz bagunça, imagine quando ele estiver sentado na cadeira da congregação para a doutrina da fé. Porque ele disse, eu vou fazer do meu jeito. Entendeu? Mas ele é bom que ele entenda que existem católicos de vergonha na cara ainda, né? Óbvio, como Pedro Regis e outros por aí. E existem padres e bispos também de vergonha na cara e que não vai deixar barato essa bagunça. A gente vai defender Jesus, né? Porque ainda não sentou lá e já deu entrevista. Isso que eu estou dizendo não é fake news. E não adianta vir com blá, blá, blá para cima de Pedro Regis. É só procurar a entrevista dele. Ele já defende... Não vamos chamar de casamento, de sacramento, não. Não vamos chamar. Mas precisa
essas bênçãos que são dadas para casais do mesmo sexo precisa ser compreendida, precisa ser não sei o quê, precisa ser acolá, etc, etc. Não concordo com uma pessoa brasileira, mas ele falou a verdade. Olha Pedro Regi, citando de novo o Leonardo Boff. Não concordo, Boff já falou muito doidice aí, tem vídeo de Boff aí falando um bocado de doidice, que eu discordo, né? Mas Boff, lá em 2013, em entrevista, 2014, eu tenho aqui guardado essas entrevistas. O repórter perguntou a ele, acha que vai ter, mais ou menos assim, oportunidade de casamento na igreja para a pessoa do mesmo sexo? Não creio. Chamar de casamento, não. Mas, olha, Boff estava certo. Boff sabia de tudo. Tanto é que ele falou lá no passado. Há 10 ou quase 10 anos, Boff deu entrevista e disse. Aí agora vem Tchutchuco e diz que defende, né? Um presidente da Congregação para a Doutrina da Fé defendendo união. Bênção, né? União civil. União civil, o Papa Francisco defendeu união civil. Escandalizou também, né? Um Papa. Tu é homem homossexual, né? Um exemplo. Tu quer casar civilmente com o teu homem, problema teu. Mas um Papa defender uma lei civil para isso é escandaloso. E o Papa Francisco defendeu. Eu não estou te mentindo nem fake news, não. Tá? Então, esses escândalos que estão acontecendo na igreja, porque assim, há pessoas que estão próximas de Pedro Regis, está dentro do movimento de Anguera. Então, se uma pessoa dessa, ela começa a dizer algo que é o contrário do que eu ensino aqui, toma-lhe um corte rápido na mesma hora. Pula fora, malandro. Não te quero perto de mim. Entende? Porque se não segue esta linha de pensamento de Jesus e da verdadeira igreja que a gente defende, então, comigo não vai trabalhar, perto de mim não vai ficar. A amizade continua, mas tu lá e eu cá. Rimou, né? Eu não vou querer esse tipo de gente perto de mim, não. Então, assim, o Vaticano não deveria querer lá dentro esse tipo de gente e ainda fazer cardeal essas pessoas. Entende? E agora? Agora defenda Jesus. Jesus está esperando. O senhor que é padre, o senhor que é bispo, a senhora, o senhor que é leigo, como eu. Jesus está esperando. Será que vamos ser covardes? Vamos deixar os inimigos passar o rolo compressor e destruir o sagrado? Né? Porque querem a todo custo levar o abominável para dentro da igreja. Eles vão levar. Porque a Alemanha levou e o Vaticano se calou. E por que não excomungou? Não tem nada de excomunhão aí? Né? Excomunhão hoje só vale para quem fala a verdade. Se tu falar a verdade, vai ser excomungado. Alguém até perguntou, tu tem medo de ser excomungado, não? Gente, por que eu fiz de errado para ser excomungado? Tá doido? E se vier, se mandar um excomunhão, eu digo, mande logo 5, que eu sou guloso. Continuo sendo católico, continuo indo, confessando, comungando, fazendo tudinho. Hoje, as excomunhões que eu vejo, eu já vi padre, eu conheço padre na Europa que foi afastado, foi excomungado. Mas por quê? Porque falou a verdade. Por quê? Porque o bispo de um padre, né? As confusões que começou com um padre lá na Itália, um padre famoso lá na Itália, porque eu estava lá, sentado com esse padre na mesa. Era uma quarta-feira, eu voltaria para o Brasil na quinta, e ele disse, Pedro, recebeu a notícia de que o nosso bispo, na segunda-feira, vai nos reunir todos os padres. E o assunto parece que é brabo. Né? Ele não falou brabo assim como a gente fala, né? Mas ele quis dizer isso. Aí eu digo, mas me dê informação. Quando foi segunda-feira, na segunda-feira seguinte, era mais ou menos, acho que aqui no Brasil, umas 4 horas da tarde, o padre me manda mensagem. Pedro do céu,
o nosso bispo disse que a partir de hoje é para dar comunhão a todo mundo. E eu me levantei e disse que não darei. E ele disse, se você não dá, você está fora. E esse padre tomou um corte rápido, arruinado. Botaram o padre para escanteio. Mas ele não se deixou escantear não, viu? Botaram ele para fora, mas ele está lá. Compreende? Então, e não é só ele, tem vários outros. Na Itália tem vários padres sendo punidos por terem defendido a verdade. Agora, quem diz abertamente na entrevista, vou fazer do meu jeito, essa jornada não é para converter ninguém para Jesus, nem para a Igreja Católica. Esses são promovidos a altos cargos no Vaticano. Então, apostasia entrando na igreja e o Vaticano, o Papa, todo mundo em silêncio. Mas na hora que se falou a verdade, o machado come na cepa. É vergonhoso, viu? Quem gostar de Pedro Reis, que goste. Mas eu não vou esconder a verdade de ninguém. Aliás, essas coisas você não vai ouvir em qualquer canal, não, viu? Você vai ouvir bem mais aqui no Apelos Urgentes. Porque muitos canais católicos, eles ficam, vocês têm medo de achar. Eles fazem críticas a todo mundo, mas eles querem salvar a todo custo a pele do Papa. E eu não. Eu deixo o Papa quieto lá no canto dele, mas quando ele errar, eu chego aqui e digo que ele errou. E se você achar que o Papa está certo, rever seus conselhos de católico, viu, irmão? Seja padre, leigo, bispo, em que for. Se você achar que isso está correto, de promover essas pessoas para dentro da igreja, esse padre aí, né? Deixa eu botar aqui a cara dele para você ver. Opa! Aqui. Então, que está com o Solidel, que vai ser o presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. Esse outro aí, com a carinha feliz, né? É o James Martins, o americano, né? Que é o padre LGBTYH das letrinhas todas. Ele defende essa causa de unhas e dentes, né? Foi ele que o Papa Francisco falou uma verdade, uma entrevista, e foi verdade mesmo que o Papa falou. Eu estou aqui, meu filho, para falar a verdade. O Papa disse verdade naquela entrevista. Aí o padre, quando viu, não gostou. Bafou o telefone, deu um recado federal no Papa. O Papa acho que tremeu na base, mandou um bilhetinho urgente, se desculpando, e o padre, esse, a carinha feliz aí, pegou e publicou no Twitter dele. Eu tenho aqui, já printei. Entendeu? O Papa escreveu de mão mesmo, com a caneta. Se desculpando, em outras palavras, né? Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Mas é exatamente isso, macho. Tu disse, tu falou a verdade. Só porque o padre é da linha da coisa ruim, reclamou, voltou atrás. Se não tem coragem de defender Jesus, filhinho, como diz Padre Ari, pede para sair. Viu? Vamos defender Jesus. Independente. Aqui do meu lado está meu amigo Wembley. Wembley, ele esteve aqui a semana passada e está aqui em casa. E a gente estava conversando ontem à noite e ele disse, rapaz, independente de aparição, até ele disse assim, se a gente pegar e colocar as mensagens de Anguera aqui do lado, então vamos fazer de conta que não existe aparição de Anguera, pronto. Eu já disse isso também, mas ele disse, vamos fazer de conta que não existe aparição de Anguera. Mas será que o povo é cego? Claro que Nossa Senhora veio avisando. A gente já sabia que a bagaceira vinha. Mas, como aparição não é dogma de fé, bote aqui a aparição do lado. Faz de conta que não existe, né? Olha para a igreja. Tu acha que está bem, é? Tu acha que a igreja católica está beleza pura? Tu acha que as coisas que estão saindo lá dentro do Vaticano tá ótimo? Se tu achar, é melhor tu procurar um bom exorcista, macho. Mas tem que ser um exorcista bom, nesses cabas fracos que diz que é exorcista não, né? Porque lá na Europa tem... Eu tenho aqui uma matéria aqui de um exorcista que já publicou até livro, né? Que fez um programa de televisão, não sei como foi. Foi o Farina. Farina é amigo do Papa João Paulo II. Eu estive na casa dele, Luigi Farina, né? E Luigi me deu uma matéria. O padre
foi denunciado, porque fez igual essas seitas que tem aqui no Brasil, paga uma pessoa para chegar na hora, dar um estrupiço lá, dizer que está com cão, aí o pseudo-pastor chega lá, sai Satanás e bererê, pronto, charlatanismo do cão. Pois esse padre, não sei que país ele é da Europa, né? Eu não fico pensando que, porque aqui tem um padre bem conhecido aqui no Brasil, não fico pensando que eu estou falando dele não, viu? O nome dele, aquele padre exorcista, acho que o povo, ele é de Portugal, qual é o nome dele? Duarte Lara. Não é Duarte Lara não, viu? Duarte Lara não é dessas cachorradas não, mas é outro padre. Não vou aqui citar o nome dele, eu estou só defendendo aqui que não é o padre Duarte Lara, é outro sacerdote que forjou uma possessão para tirar o cão, igual os pseudo-pastores aqui do Rio, né? E o Luiz Farina, que era amigo do Papa João Paulo II, me deu o canal todinho, tá aqui guardado, né? Então, assim, quando eu falo procurar um bom exorcista, não é exorcista picareta não, viu? Então, se você achar que a igreja está ótima, está beleza, eu aconselho procurar um exorcista. Deve estar com algum cão para pensar isso. Que a igreja de Cristo está sofrendo, está indo para o Calvário. Nossa Senhora avisou, a igreja do meu filho caminha para o Calvário. Assim como Cristo, a igreja dele também está indo. Querem fulminar, mas não vão conseguir, porque as potências do inferno não prevalecerão contra ela. Tá bom? Vamos embora. Sim. Ontem alguém perguntou... Alguém perguntou se Nossa Senhora já tinha falado sobre... Cadê? Aqui. Foi Michele Menezes. Ontem estava aqui com a gente, não sei se ela está aqui hoje. Perguntou, Pedro Regis, tem mensagem Nossa Senhora fala sobre os homossexuais? Não, com essa palavra não. Mas a de ontem, o pecado abominável é esse tipo de pecado, entendeu? Nossa Senhora ama todos os filhos dela, pecadores. Eu sou pecador, todos nós somos. Deus ama todos os pecadores, mas Deus abomina o pecado. A igreja pode sim. A gente sabe que nós temos autoridades da igreja, não precisa enumerar, né? Em todos os setores da igreja católica, nós temos autoridades da igreja consagrados homossexuais. Tem homem e tem mulher também, entendeu? Se for botar na carreta, pode botar umas 500 carretas aí que não cabe desse povo. E estão dentro da igreja. Oxe, Pedro, e um padre, assim, nessa linha aí, pode celebrar? Pode. Se ele viver em castidade, ele pode. Agora, se ele vai na prática, ele não pode nem celebrar missa. Porque quem está em pecado grave não pode celebrar, diz o direito canônico, né? Então, esses padres que defendem, essa linha aí, né? Não sei o que é que eles são, não estou aqui julgando ninguém. Mas é bom eles saberem que a Bíblia condena, o catecismo condena. Fim de conversa, né? Condena o pecado, tá? Não a pessoa. Se for condenar a pessoa, se a igreja resolver tirar todo mundo, muitos seminários vão ficar quase vazios. A igreja vai fechar, a maioria vai ter que fechar tudinho. Porque esse povo está dentro da igreja. Agora, se eles estão lá e se comportam, eu estou te ensinando aqui o que está no catecismo, tá? Que é a doutrina da igreja. Se eles vivem em castidade, pode ficar celebrando, confessando o povo sem problema nenhum. Agora, se fizer que nem lá na Alemanha, né? Porque eles entraram para dentro da igreja, ocuparam o espaço privilegiado, e disse, a gente faz o que a gente quer aqui agora, né? Lá na Alemanha, a gente faz o que a gente quiser. Quem quer, vocês querem receber uma bênção aqui? Pode vir, eu sou padre, eu vou fazer o casamento de vocês. Aí entra lá o homem com a florzinha na mão, o outro lá esperando, e aquela coisa, e o padre toma-lhe bênção. Claro que é só uma aparência, porque Deus não vai abençoar, né? Vamos ter cuidado. Não maltrate quem é
né? LGBTY, as letras todas que eu não sei falar. Não é para maltratar. Se chegar aqui na minha casa, meu filho, nós tomamos uma aguinha gelada, tomamos um cafezinho quente, sem problema nenhum. Entendeu? Só não entra aqui se chegar os dois ou as duas agarrados no cangote do outro. Eu olho assim, pode tocar o dia todinho, não abre a porta não. Na minha casa eu não recebo pecado aqui não. O pecador entra, o pecado não. Entendeu? Porque se o pecador entra aí, eu não posso julgar. Mas se o cara já vem já enganchado no cangote do outro, eu digo, bom, aí já mostrou o que é, né? Então, não quero. A casa é minha, entra que eu quiser. A casa é sua, você recebe se você quiser. Já teve gente aqui em Anguera desesperado porque o filho disse que era, e eu vou botar para fora de casa e bote não. Se você botar isso que o diabo quer. Não tem que botar seu filho ou sua filha para fora de casa porque ele disse que é homossexual. Você tem que amar. Não concordar com o pecado dele, mas você não pode rejeitar o seu filho, jogar ele fora. Deus não quer isso não. Aí eu tenho que ser honesto e dizer a verdade. Agora, não aceite o pecado. Não. Tu quer entregar a tua vida lá quem tu quiser, problema teu. Agora, aqui dentro de casa, aqui eu não quero isso não. Você pode falar. Janine Carla está perguntando aqui, Pedro Regis, qual será o pedido de perdão da mensagem 4.172? Haverá um pronunciamento com um pedido de perdão que abalará os meus devotos. Vai ter. Mas eu não vou me meter nisso não, que se eu falar isso aqui vai dar uma polêmica virada na zebra. Mas tem essa profecia. E quando ela se cumprir, as escamas caem dos olhos da gente, das pessoas. Porque às vezes assim, tem coisa que a gente não enxerga bem. Mas na hora que acontecer, diz, ai, minha Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora está falando que alguém vai pedir perdão. Mas pedir perdão por quê? Vai pedir. E vai abalar os devotos dela. Então, espera para ver. Todas as profecias de Anguera vão se cumprir. E fim de conversa. Não tem jeito. A mãe de Deus falou, vai acontecer. Ela não veio do céu para mentir. Nossa Senhora, né, como pecador aqui da terra, ela fala a verdade em nome do filho dela. Né? Então, vamos rezar e pedir a Deus misericórdia. 3 horas da tarde a gente se encontra. Vamos correr, que hoje o dia é curto. Sexta-feira já. Misericórdia. Vamos pedir a Sagrada Família de Nazaré que abençoe. Obrigado a você, você está me assistindo. Por favor, se você está me assistindo e você não está inscrito aqui no canal, se inscreva. A sua inscrição vai ajudar o canal Apelos Urgentes a ser mais conhecido no Brasil e fora. Então faz essa caridade aí, se inscreva. Agora, se você também não gosta, pode se desinscrever. Porque tem gente que não gosta do que eu falo, não. Então não perca seu tempo, não. Porque se eu me inscrever no canal e o cara falar uma coisa que eu não gosto lá, para eu não gostar, ele tem que estar mentindo, né? Eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Tudo que eu digo aqui, eu provo. Né? Agora, tem gente que gostaria que eu falasse assim, mais adocicado. Não. Não tem negócio de doce. Ai, sei não, viu? Bom, entrou na promoção este livro. 2 volumes. E você vai ganhar a novena e a medalha milagrosa abençoada por Nossa Senhora. Aqui, quem quer ter o volume 18 e o... Qual é o outro? 13, né? O 13. Rapaz, eu tive uma boa ideia na época. Nem imaginava que ia dar uma coisa boa. Então, aqui nesse livro, nós temos 2 volumes. Aqui, ó. Daqui para cá, para o início, volume 18. Daqui para o final, está as mensagens do volume 13. É no volume 13 que tem as mensagens mais graves. É a partir desse volume 13, né? O volume 13, o volume 14, esses não existem mais, não. Agora tem um outro volume aí, que está dentro do volume 15, mas acho que o 15 também não existe. Mas, em nome de Jesus, eu vou conseguir imprimir todas as mensagens. Não no livro só, que eu não quero... Eu mesmo pegar um livro dessa grossura aqui, Deus me defenda. Eu não leio, não. Então, o livro é melhor fazer um livro com todas as mensagens, fazer uma espécie de um combo, né? Eu vou testar para ver. E ele vai sair esse ano. Ainda esse ano de 2003, a gente vai fazer.
Agora, no mês que vem, no final do mês que vem, sai o volume 30. Aí vai ter um bocado de profecia, né? Essas coisas da bagaceira da igreja, que Nossa Senhora avisou, eu boto tudinho lá. Profecia cumprida. Nossa Senhora avisou e tal dia aconteceu isso. O povo vai ficar abismado. Não, eu vou esconder. Se eu escondo o que Nossa Senhora diz, o pessoal fica me chamando de mentiroso. Mas se eu mostro, acaba, olha isso. Nossa Senhora avisou e aconteceu, né? Então, vamos prestar atenção. Então, esse livro, cadê o verdinho? Esse sai, a partir de domingo ele não está mais na promoção, certo? Esse aqui. Mas que tipo de promoção é? A partir de domingo, se você comprar esse aqui sozinho, você continua recebendo a medalha, certo? Mas se você comprar 10 desse a partir de domingo, você só recebe uma medalha. Beleza. A partir de hoje, desde ontem, quem compra esse aqui vai receber a medalha também. Se você comprar 5 desses, de repente você quer comprar. Quem vai comprar 5 não vai comprar, não vai ler 5 livros. Vai dar para alguém. Se você comprar 5 desses, recebe 5 medalhas. Mas se você comprar esse e esse 24, aí você só recebe uma medalha. Entenderam, né? Eu gosto de explicar para evitar confusão. Recebemos vários livros que voltaram. Então, tem pessoas que não receberam. Soube agora de manhã, uma pessoa comprou o livro em abril, parece. É porque o sistema aqui é o seguinte, quando você compra um livro, você entra no site Apelos Urgentes, clica num botão, abre outro site que não é o nosso. É da empresa que a gente contratou, né? Então, lá você escolhe os livros, clica em pagar. Quando você clica em pagar, quem recebe o dinheiro do seu pagamento, o boleto, quem gera o boleto ou cartão de crédito, é o Mercado Pago. A gente não mexe nada. A única coisa que acontece com a gente é clicar aqui no site da loja, na loja integrada, o nome dela, da empresa que a gente contratou, e olha quem foi que comprou o livro. Aparece aqui, pago, aguardando pagamento, não sei o que, não sei o que. Pronto. Então aí a gente pega os que estão pagos e imprime. É um trabalho, um processo brabo. Dá um trabalho, não tem jeito. E manda para o correio. O correio manda de volta 2 dias depois, que às vezes é muito livro, eles mandam por e-mail um código de rastreamento. Que a gente tem que pegar um por um e colocando ali no espaçozinho que tem na loja. Quando clica em enviar, você recebe esse código por e-mail. Beleza. Mas há casos que a pessoa comprou, isso aconteceu comigo também, eu fui fazer uma compra e quem recebia lá dessa empresa era o Mercado Pago. Aí cancelou a minha compra. E apareceu lá por questão de segurança, não sei o quê. Mas a pessoa vai comprar e não percebe isso. Então, não sei quem foi, mas hoje de manhã chegou um caso desse aqui. A pessoa comprou em abril. Quando fez o pagamento, o cartão não autorizou a compra. Mas a pessoa ficou esperando o livro chegar. Não chegou porque não apareceu aqui na lista dos que estavam liberados para envio. Que a gente clica no botão. Quais são os livros que foram pagos e liberados para envio? Então o pessoal vai lá e prepara tudo. Entende? Quando é cancelado, às vezes a gente nem vê, né? Mas aí foi o que eu fiz. Eu fiquei até com pena da pessoa, né? Quando me falou aqui agora de manhã. Aí eu fiquei, não, vamos fazer o seguinte. A pessoa pediu os 2 livros e vou mandar. Não mandar, não tem problema não. Claro que eu não posso mandar livro para todo mundo, que mesmo assim eu não vou ter dinheiro para pagar correio e coisa. Não tem jeito. Tem até pessoas que às vezes eu falo aqui que ajudo, tem pessoas que estão precisando de ajuda, eu ajudo. Mas claro que eu não posso ajudar todo mundo, né? Aí, de vez em quando aparece, quando eu falo aqui, aparece 50 no dia pedindo ajuda. Aí eu não sei quem são essas pessoas, não sei onde é que moram, né? Às vezes eu vou e arrisco ajudando, né? Mas, é claro que há pessoas conhecidas que a gente sabe que precisa, uma pessoa precisa de um exame, etc. Então, claro que eu não posso me dispor a fazer isso para o Brasil todo, porque aí eu teria que ter, para ajudar assim, teria que ter pelo menos uns 300 mil por mês para ajudar a todo mundo. Porque se for ajudar, tem pessoas que só para fazer uma cirurgia gasta 200 mil reais, entende? O que a gente pode fazer, como já fiz, foi ajudar de alguma forma, com um pouco, né? E pedir para ajudar. Mas é complicado, né?
Mas é isso que eu queria dizer. Chegou no correio de Anguera vários livros que voltaram. Mas voltaram por quê? Uns, porque o endereço estava errado. Então, quando vocês comprarem, pelo amor de Jesus, pesquise direito o CEP da sua rua, o número da sua casa. Mas como é que você compra um livro e botou o número da sua casa errado? Entende? Aí, quando voltou, está lá. Endereço insuficiente, número da casa não existe. Mas como é que eu não sei o número da minha casa? Então, a gente não tem culpa nesse trem, não. Aqui está vendendo, a gente quer mandar o material. E mandamos. Mas talvez nesse final de semana, alguém faça contato com esses que voltaram, pega o telefone, olha, voltou por isso, isso e isso, para ver se resolve. E se você comprou e não recebeu, né, ainda, porque, vamos botar, se você não recebeu em 30 dias, tem alguma coisa errada. Porque o correio é negócio de 15, 20 dias, às vezes atrasa, depende da distância, né? Tem casos que a pessoa compra, põe no correio hoje, quinta-feira, quando é segunda-feira a pessoa já recebeu. Mas aí vai depender da distância, da logística deles lá, que eu não sei como é que funciona. Eu queria dar esse aviso, né? Porque a gente não quer nada de ninguém. A gente quer vender o livro para ajudar, né? Nas coisas que precisa. Ajudar não só a mim, mas a pessoas que eu ajudo, assim, que precisam. Quando eu morrer, não vou levar nada, né? Mas preste bem atenção quando você fizer a compra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, obrigado pela paciência de me ouvir. Falei demais, como sempre, né? Eu estarei no estúdio novo. Eu estou aqui na sala de casa, né? Já tem vários dias que eu estou. Já poderia até fazer hoje lá. Mas eu vou ver se eu entro para lá na segunda-feira. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou marcar a data. A partir de segunda-feira eu vou estar lá dentro do estúdio, né? Porque estava arrumando. Já daria até para fazer hoje, já lá dentro. Mas eu preciso arrumar câmera, microfone, etc. E esses dias eu tenho corrido demais para resolver outros pepinos e não tive tempo. Mas segunda-feira eu entro no estúdio, né? E a gente faz com um cenário diferente, né? 15 horas a gente se encontra. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora. Deixe seu joinha. Se você está me assistindo e não está inscrito, se inscreva para nos ajudar. Até lá.